O sinal que aparece antes da riqueza chegar. Napoleon Hill. Você já percebeu que algumas pessoas mudam completamente de vida, mas antes disso acontecer, algo estranho começa a surgir dentro delas? Não é dinheiro imediato, não é sorte, não é uma oportunidade mágica caindo do céu. É um sinal, um movimento invisível, uma mudança silenciosa que começa primeiro na mente, depois nas emoções, e só então aparece na realidade. E talvez o mais impressionante seja isso. Muitas pessoas vivem esse sinal, mas não reconhecem. Elas acham que estão perdidas, acham que estão em crise, acham que Deus as abandonou, acham que a vida está desmoronando. Mas Napoleon Hill observou algo que poucos perceberam. Antes da riqueza chegar, existe uma transformação interna inevitável. E hoje você vai entender exatamente qual é esse sinal. Mas antes de continuar, já se inscreva no canal e deixe seu like, porque todos os dias nós publicamos conteúdos profundos sobre Napoleon Hill, prosperidade, mente, riqueza e transformação espiritual. E talvez um único vídeo seja o ponto de virada que faltava para sua vida financeira mudar completamente. Agora preste atenção nisso. O maior erro das pessoas é imaginar que riqueza começa no bolso. Não, a riqueza começa na identidade. Antes do dinheiro aparecer, a mente muda. Antes das oportunidades surgirem, a vibração muda. Antes da prosperidade chegar, algo dentro da pessoa desperta. E esse despertar quase sempre vem acompanhado de desconforto. Sim, o primeiro sinal que aparece antes da riqueza chegar é o desconforto com a vida comum. Você começa a sentir que não consegue mais aceitar certas situações. Aquilo que antes parecia normal começa a incomodar profundamente. Conversas vazias cansam. Ambientes negativos pesam. Pessoas sem propósito drenam sua energia. E você não entende exatamente por quê, mas existe uma razão. Sua mente começou a sair da frequência da sobrevivência. Napoleon Hill dizia que todo grande salto financeiro começa quando o indivíduo se recusa internamente a continuar vivendo abaixo do próprio potencial. E essa recusa não nasce do ego, ela nasce da alma, porque existe um momento em que algo dentro de você simplesmente diz: eu nasci para mais. Talvez você tenha sentido isso recentemente. Talvez tenha começado a perder o interesse por coisas que antes prendiam sua atenção. Talvez esteja se afastando naturalmente de certas pessoas. Talvez esteja sentindo vontade de crescer, aprender, mudar de vida, construir algo maior. E o mais curioso é que tudo isso costuma acontecer antes da realidade melhorar. É exatamente aí que muita gente desiste. Porque quando a transformação começa, a vida parece confusa. Napoleon Hill observou que os maiores vencedores atravessaram períodos de pressão emocional antes da prosperidade aparecer, como se o universo estivesse reorganizando tudo internamente. E é aqui que surge o segundo sinal. Você começa a pensar diferente da maioria. Enquanto as pessoas reclamam, você começa a procurar soluções. Enquanto muitos desistem, você sente vontade de insistir. Enquanto alguns aceitam viver no automático, algo dentro de você começa a rejeitar isso. E sabe o que isso significa? Sua mente começou a sair do padrão coletivo. Hill dizia que homens e mulheres ricos possuem uma característica invisível. Eles pensam diferente antes de viver diferente. Primeiro, a mente muda. Depois, o destino acompanha. E talvez você tenha percebido algo estranho acontecendo. Mesmo enfrentando dificuldades, você sente que não consegue abandonar totalmente seus sonhos. Tem algo dentro de você que continua acreditando, mesmo cansado, mesmo decepcionado, mesmo sem provas. Você continua, e isso é poderoso. Porque pessoas destinadas à prosperidade possuem uma fé silenciosa que não desaparece completamente. Pode enfraquecer,
pode oscilar, pode até ficar escondida por um tempo, mas nunca morre. Napoleon Hill chamou isso de desejo ardente, a força interna que faz alguém continuar mesmo quando o cenário externo diz para parar. E talvez esse seja um dos maiores sinais de todos, porque pessoas sem propósito desistem rápido, mas pessoas conectadas com algo maior continuam sentindo um chamado inexplicável. Agora pense nisso. Quantas vezes você caiu, mas ainda levantou? Quantas vezes a vida pareceu te empurrar para baixo, mas algo dentro de você reagiu? Isso não é coincidência. A riqueza raramente chega para pessoas emocionalmente acomodadas. Ela costuma aparecer depois que a mente aprende. Persistência, visão, fé, autocontrole e decisão. E é por isso que muitos milionários passaram primeiro por períodos de perda, rejeição e pressão. Não porque estavam sendo punidos, mas porque estavam sendo preparados. O ouro precisa passar pelo fogo, e a mente rica também. Agora existe um sinal ainda mais forte, e talvez você esteja vivendo isso hoje. Você começou a sentir vontade de proteger sua energia. Perceba, você já não consegue permanecer muito tempo perto de negatividade. Já não suporta ambientes pesados. Já não sente prazer em certas conversas, e isso acontece porque sua frequência começou a mudar. Napoleon Hill dizia que a mente humana é extremamente influenciada pelo ambiente. Por isso, pessoas prósperas começam naturalmente a selecionar o que ouvem, o que assistem, com quem convivem e o que alimenta seus pensamentos. Talvez seja exatamente por isso que você está aqui agora, porque existe uma parte sua procurando crescimento, uma parte sua tentando despertar. E quanto mais essa parte cresce, mais impossível fica aceitar uma vida pequena. Agora deixa eu te perguntar algo muito sério. Você percebeu que algumas crises recentes mudaram completamente sua forma de pensar? Talvez algo tenha acabado. Talvez alguém tenha ido embora. Talvez uma dificuldade financeira tenha te abalado. Talvez um fracasso tenha destruído uma antiga versão sua. Mas observe com atenção. E se isso não foi o fim? E se foi preparação? Napoleon Hill ensinava que toda a adversidade carrega uma semente de benefício equivalente. Isso significa que dentro da dor pode existir direção. Dentro da perda pode existir alinhamento. Dentro do caos pode existir reposicionamento. E quase ninguém percebe isso enquanto está vivendo. Só entende depois. Talvez hoje você ainda não veja claramente. Mas existe uma chance enorme de sua mente estar sendo preparada exatamente agora para um novo nível financeiro. Porque antes da riqueza chegar, a identidade muda. Antes do dinheiro fluir, a visão muda. Antes da prosperidade aparecer, a vibração muda. E existe outro detalhe impressionante. As pessoas começam a sentir mais intuição. Sim, elas começam a perceber sinais, insights, ideias inesperadas, vontades repentinas de mudar caminhos, sensações estranhas sobre oportunidades e pessoas. Napoleon Hill chamava isso de sexto sentido, a conexão da mente com a inteligência infinita. Muitos ignoram isso, mas pessoas altamente prósperas aprendem a ouvir essa voz interior, porque frequentemente a riqueza chega primeiro como uma ideia, não como dinheiro. Uma ideia pode mudar tudo, uma decisão pode mudar tudo, um movimento pode mudar tudo. E talvez você esteja mais perto disso do que imagina. Agora quero que você seja sincero consigo mesmo. Você sente que existe algo maior tentando acontecer na sua vida, mesmo sem entender completamente? Se sente isso, comente aqui embaixo. Eu sinto que minha virada está chegando. Porque às vezes a pessoa só precisa declarar para começar a acreditar mais profundamente em si mesma. E agora vem uma verdade que Napoleon Hill repetia constantemente: o mundo abre caminho para quem sabe para onde quer ir. O problema é que a maioria das pessoas vive indecisa.
Quer prosperar, mas continua vibrando medo. Quer riqueza, mas fala escassez. Quer mudança, mas continua presa aos mesmos hábitos. E é por isso que o verdadeiro sinal antes da riqueza não é externo, é interno, é a decisão. O momento em que você para de negociar com a mediocridade. O momento em que algo dentro de você diz: chega. Chega de viver abaixo do potencial. Chega de pensar pequeno. Chega de aceitar uma vida sem propósito. Chega de sobreviver emocionalmente. Essa decisão muda tudo. Porque quando a mente decide, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, a frequência muda. E quando a frequência muda, as oportunidades começam a aparecer. Napoleon Hill observou isso em praticamente todos os homens ricos que estudou. Primeiro vinha a decisão, depois vinham os resultados. Nunca o contrário. E talvez hoje seja exatamente o dia dessa decisão para você. Talvez este vídeo tenha aparecido no momento certo. Talvez você esteja cansado de repetir os mesmos ciclos. Talvez exista algo dentro de você pedindo transformação há muito tempo. Então escute isso com atenção. Você não precisa ter tudo resolvido para começar. Não precisa estar perfeito. Não precisa saber exatamente como. Você só precisa decidir não permanecer igual. Porque a riqueza não começa quando o dinheiro entra. Ela começa quando a mente desperta. E talvez esse despertar já tenha começado dentro de você faz tempo. Agora escreva nos comentários: eu decidi prosperar. Escreva como um compromisso, como um marco, como alguém que decidiu parar de viver no automático. E se este vídeo falou com sua alma, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque existem pessoas prestes a desistir, quando na verdade o sinal da virada já começou a aparecer. E lembre-se sempre, antes da riqueza chegar, a mente rica nasce primeiro. Napoleon Hill sabia disso. E agora, você também sabe. 22 chaves para identificar que a riqueza está se aproximando. Napoleon Hill. Agora que você entendeu qual é o sinal invisível que aparece antes da riqueza chegar, chegou o momento de aprofundar ainda mais. Porque muitas pessoas sentem que algo está mudando, mas não conseguem identificar exatamente o que está acontecendo. E é aqui que entram as 22 chaves, 22 sinais silenciosos, 22 movimentos internos, 22 mudanças mentais, espirituais e emocionais que começam a surgir quando a prosperidade está se aproximando da sua vida. Napoleon Hill observou esses padrões em pessoas que enriqueceram, mas a maioria nunca percebeu que estava vivendo isso. Então preste atenção em cada uma dessas chaves, porque talvez você já esteja atravessando esse processo agora mesmo. A primeira chave é quando você começa a sentir desconforto com a mediocridade. Você olha para a vida automática que antes parecia normal, e algo dentro de você rejeita aquilo. Sua alma começa a pedir expansão. A segunda chave é quando você começa a proteger sua energia. Ambientes negativos cansam, conversas vazias drenam você, e sem perceber, sua mente começa a procurar paz, crescimento e propósito. A terceira chave aparece quando você começa a pensar grande, mesmo sem ter resultados grandes ainda. Algo dentro de você já consegue imaginar uma vida diferente antes dela existir fisicamente. A quarta chave é a sensação de que você não nasceu para repetir padrões familiares de escassez. Você começa a questionar crenças antigas sobre dinheiro, sucesso e prosperidade. A quinta chave surge quando você começa a valorizar mais o tempo do que a aparência. Você entende que pessoas ricas compram liberdade, enquanto pessoas presas vivem tentando impressionar os outros. A sexta chave é quando sua intuição começa a aumentar.
Você sente coisas antes de acontecerem. Algumas ideias surgem do nada. Certas pessoas parecem erradas imediatamente e algumas oportunidades chamam sua atenção de forma intensa. A sétima chave é quando você começa a se levantar mais rápido depois das quedas. Antes, você ficava destruído emocionalmente por semanas. Agora, algo dentro de você reage mais rápido. A oitava chave é o desejo crescente por conhecimento. Você começa a procurar livros, vídeos, ensinamentos, estratégias e conteúdos que expandam sua mente. A nona chave aparece quando você para de culpar o mundo por tudo. Você entende que sua realidade atual pode mudar através das suas decisões. A décima chave é quando você começa a perceber sincronicidades estranhas. Pessoas aparecem no momento certo. Frases parecem respostas. Vídeos surgem exatamente quando você precisava ouvir aquilo. A 11ª chave é quando você começa a sentir vontade de construir algo seu. Mesmo sem saber exatamente como, nasce uma necessidade de criar, liderar ou desenvolver algo maior. A 12ª chave é a redução do medo de julgamento. Aos poucos você para de viver tentando agradar todo mundo. A 13ª chave surge quando você percebe que certas perdas estavam te libertando. Pessoas foram embora, portas fecharam, ciclos terminaram. E depois você entende que aquilo abriu espaço para algo maior. A 14ª chave é quando você começa a falar diferente. Sua linguagem muda. Você reduz frases de escassez e começa naturalmente a pensar em possibilidades. A 15ª chave é quando você começa a sentir fome de evolução. Não consegue mais ficar parado mentalmente. A 16ª chave aparece quando você começa a admirar pessoas prósperas, em vez de sentir inveja delas. Você passa a observar o sucesso como inspiração. A 17ª chave é quando sua fé cresce mesmo antes das provas aparecerem. Existe algo dentro de você dizendo silenciosamente, vai acontecer. A 18ª chave é quando você começa a entender que riqueza não é apenas dinheiro, é liberdade, paz, propósito, tempo e expansão. A 19ª chave surge quando você começa a agir mesmo sentindo medo. Você entende que coragem não é ausência de medo, é movimento apesar dele. A 20ª chave é quando você percebe que está ficando mais seletivo. Você começa a escolher melhor o que consome, quem escuta, onde investe energia e o que permite entrar na sua mente. A 21ª chave aparece quando você começa a sentir que existe algo maior guiando sua vida, mesmo em silêncio. Você sente direção. E a 22ª chave é a mais poderosa de todas. Ela surge quando você finalmente toma uma decisão interna. O momento em que você olha para sua própria vida e decide que não aceitará mais viver abaixo do seu potencial. Essa é a chave que ativa todas as outras. Napoleon Hill dizia que homens ricos tomam decisões rapidamente e mudam lentamente suas decisões, porque a verdadeira prosperidade começa no instante em que sua mente para de negociar com a derrota. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez este vídeo não tenha aparecido por acaso. Talvez você esteja vivendo o começo da sua transformação. Então escreva nos comentários, eu reconheço os sinais. Porque quanto mais consciência você desenvolve, mais sua mente se alinha com aquilo que deseja atrair. E lembre-se, antes da riqueza chegar ao mundo exterior, ela aparece primeiro dentro de você.